Mas será que existe diferença entre proteína animal e proteína vegetal? Será que, sendo vegano, a pessoa vegana consegue ter a mesma hipertrofia do que um onívoro? Então é hoje que você vai entender tudo sobre isso, então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que toda semana a gente tem um vídeo novo, então para o que você está fazendo, se inscreve aqui no canal e bora aqui pro conteúdo. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é sobre aminoácidos. Existem 3 tipos de aminoácidos no nosso corpo. Aminoácido essencial, aquele que o nosso corpo ele não produz, então a gente precisa adquiri-los via alimentação, como por exemplo os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e a valina. Existem aminoácidos que não são essenciais, aquele que o nosso corpo ele já produz, como por exemplo a creatina. E existem aminoácidos que são condicionalmente essenciais, aqueles que, por causa de um período de estresse ou por causa de um treinamento muito intenso, eles acabam se tornando essenciais, como por exemplo, a glutamina, que no momento de estresse, de um treinamento muito grande, ou por exemplo, uma pessoa que sofreu uma queimadura, a glutamina se torna essencial. Aí que gerou muitas dúvidas e muitas pessoas acreditavam que precisavam suplementar a glutamina para conseguir estar adquirindo ela, para conseguir ter uma boa hipertrofia, uma boa função intestinal, só que a gente consegue adquirir essa quantidade de glutamina já na nossa alimentação. Vou dar um exemplo, 100 gramas de alcatra, ele já tem aproximadamente 5 gramas de glutamina. E isso eu só estou falando de um alimento, imagina num contexto geral de um dia inteiro. Mas beleza, agora que vocês entenderam essas diferenças, a gente tem que entender uma coisa. Por que existe essa diferença, né? Proteína animal e proteína vegetal. A proteína de origem vegetal, pessoal, elas têm aminoácidos limitantes. Ou seja, um arroz, por exemplo, ele não possui todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Em contrapartida, o feijão também ele não tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Porém, o feijão ele tem aminoácidos que o arroz não tem. E o arroz tem aminoácidos que o feijão não tem. Logo, um complementa o outro. Por isso que é uma ótima combinação arroz e feijão para você conseguir formar uma proteína completa. Já alimentos de origem animal, eles já vão ter esses aminoácidos, essa proteína mais completa, porque eles já vão conter todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. É daí que a gente tem a diferença. Por isso que a gente precisa complementar, a gente precisa da junção de outros alimentos de origem vegetal para a gente estar compondo uma proteína e uma boa composição nutricional, beleza? A outra questão que a gente tem que ver, pessoal, entre a diferença dos alimentos de origem animal e vegetal, é justamente o valor biológico. E o que é o valor biológico? O valor biológico, pessoal, é o quanto que o nosso corpo consegue aproveitar daquela proteína. Ou seja, vamos supor que a gente está falando de uma proteína do ovo. Eu quero bater 20 gramas de proteína sem a proteína do ovo, consumindo a proteína do ovo. Você vai absorver praticamente aquelas 20 gramas de proteína. Entretanto, se você quiser bater 20 gramas de proteína consumindo arroz e feijão, é bem provável que das 20 gramas de proteína você vai absorver 15, 14 gramas de proteína. Por quê? Porque tem um menor valor biológico. Porque isso está associado a esse menor valor biológico, além do alimento ser de origem animal e vegetal, está associado justamente por ter esses aminoácidos limitantes. Então isso é um outro fator que a gente precisa se atentar. Se você for, por exemplo, vegetariano estrito ou ovolacto vegetariano, você precisa consumir mais alimentos de origem vegetal para conseguir bater uma boa quantidade proteica. Porque o seu aproveitamento vai ser menor. Então você precisa consumir mais proteína do que um onívoro para conseguir ter tanto quanto uma boa hipertrofia. Entendeu? Mas o que acontece? Agora vamos entender o que os estudos eles nos mostram. Houve um estudo que comparou 2 grupos de pessoas. Um grupo que consumiu whey protein no pós-treino e o outro grupo que consumiu a proteína vegetal no pós-treino. E o que aconteceu? Teoricamente, fisiologicamente, o whey protein ele estimulou mais a MPS. A MPS é Max Protein Synthesis. Significa a síntese de proteína máxima. O whey protein estimulou mais do que a proteína vegetal. Logo, o que acreditaram, justamente por essa teoria, foi que o whey protein consegue estimular mais a síntese proteica, por estimular mais as vias do mTOR, que são vias anabólicas, do que a proteína vegetal. Só que quando a gente olha os acompanhamentos desses estudos, que eles conseguiram mensurar a quantidade de massa muscular, durante 3 meses, o que eles conseguiram verificar foi que ambos tiveram o mesmo resultado, ambos tiveram a mesma hipertrofia. Não houve diferença significativa entre os 2 grupos. E por quê? Porque quando a gente está falando de suplementação, pessoal, de proteína vegetal,
quando a gente está falando da proteína da ervilha, ou proteína da ervilha do arroz, proteína da soja, normalmente as proteínas que têm os aminoácidos mais limitantes, a indústria acaba acrescentando outros aminoácidos, para que aquela proteína ela fique uma proteína completa. Ou justamente faz uma junção, como eu falei do arroz e feijão, tem muitas proteínas de origem vegetal que tem a proteína da ervilha e a proteína do arroz, para fazer essa complementação e se tornar uma proteína completa. Então é isso que a gente precisa entender. Por que acontece? Como os alimentos de origem vegetal, normalmente eles não têm uma alta carga proteica, ou seja, para você conseguir bater 100 gramas de proteína por dia com alimentos de origem animal, você consegue bater isso muito mais facilmente, além de evitar que você exceda carboidrato e gordura. Já alimentos de origem vegetal, como normalmente eles também estão atrelados a muito carboidrato ou muita gordura, se você quiser bater uma alta quantidade de proteína, você normalmente vai bater uma alta quantidade calórica. Então, se você estiver pensando, vamos supor, num déficit calórico com uma alta carga proteica, você precisa suplementar. Não vai ter como. Porque se você quer bater altas quantidades proteicas, só com a alimentação você vai acabar, por consequência, batendo altas quantidades calóricas. Mas se você quiser bater baixas quantidades calóricas e altas quantidades proteicas, você precisa suplementar, porque não tem como. A conta não fecha. Você bater 30 gramas de proteína com um peito de frango é muito mais fácil, porque você pega 100 gramas de peito de frango e pronto, bateu. Para você bater 30 gramas de proteína com proteína de origem vegetal, você tem que consumir uma quantidade maior. Logo, uma quantidade calórica maior também vai acabar acarretando isso. Beleza, pessoal? Então, resumindo essa ópera toda, o que a gente tem que entender é que você consegue ter a mesma hipertrofia do que uma pessoa onívora. Só que a diferença entre os dois é justamente isso, que uma pessoa onívora ela tem que ou suplementar para bater uma alta quantidade proteica, ou justamente se atentar com essa quantidade calórica, porque isso pode acabar excedendo e você pode acabar tendo até prejuízo nos seus resultados se você estiver falando de uma diminuição no percentual de gordura e aumento no consumo proteico. Beleza, pessoal? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu ficarei feliz em respondê-los. Até a próxima!